Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e o nosso programa Mitologar, o nosso encontro semanal, onde nós meditamos sobre mitologias e tentar, através dos mitos, explicar a nossa sociedade na atualidade. Nós estamos nas mitologias africanas e hoje nosso mito, personagem mítico, é Logum Edé. Bom, Logum Edé, chamado geralmente apenas de Logum, é o ponto de encontro entre rios e florestas, barrancos, beira de rios e também o vapor fino sobre lagoas que se espalha nos dias quentes pelas florestas. Logum representa o encontro de naturezas distintas, sem que ambas percam as suas características. É filho de Oxóssi com Oxum, dos quais herdou as características. Assim, tornou-se amado, doce e respeitado príncipe das matas e dos rios. E tudo que alimenta os homens, como as plantas, peixes e outros animais, sendo considerado então dono da riqueza e da beleza masculina. Tem a astúcia dos caçadores e a paciência dos pescadores como as principais virtudes. Dizem os mitos que, sendo Oxóssi e Oxum extremamente vaidosos, não puderam viver juntos, pois competiam pelo prestígio e admiração das pessoas e terminaram separando-se. Ficou combinado entre eles que Logum viveria 6 meses nas águas dos rios com Oxum e 6 meses nas matas com seu pai Oxóssi. Ambos ensinaram Logum a natureza dos seus domínios. Ele seria poderoso e rico, além de belo. No entanto, o hábito da espreita aprendido com teu pai fez com que um dia, curioso a respeito da beleza do corpo de sua mãe, que tanto se falava nos reinos das águas, Logum Edé, vestindo-se de mulher, foi espioná-la no banho. Bem, como Oxum estava vivendo seu romance com Xangô, no caso que é o tio de Logum, Xangô tivesse exigido como condição do casamento que ela se livrasse de Logum. Oxum aproveitou a oportunidade para punir Logum com sua transformação num orixá Meji, hermafrodita em outras palavras, e abandoná-lo na beira do rio. Yansan acaba por encontrá-lo e, fascinada pela beleza da criança, leva Logum para a casa onde ela habita. Juntamente com Logum, passa a criá-lo e a educá-lo. Bom, nessa primeira narrativa principal, que é o eixo condutor, nós temos os pais, Oxóssi e Oxum, no primeiro momento, que dão à luz a Logum Edé. Logum Edé herda as características e os pontos fortes dos seus pais. Ambos depois se separam, porque Oxum acaba se envolvendo com Xangô. Xangô não quer nada que diz respeito a qualquer tipo de relacionamento anterior ao dele com Oxum. Ele quer começar do zero, vamos assim dizer, Então, tudo que tenha vindo de outros relacionamentos tem que ser descartado, repudiado. E isso inclui Logum, seu filho. Então ela acaba utilizando dessa situação que Logum se autocolocou para poder satisfazer as exigências de teu novo marido. Então a ideia que se passa primeiro é a ideia de como vai se surgindo o que nós chamamos de homossexualidade, hermafroditismo, lesbianismo. Esse mito vai nos introduzir a esta linha de pensamento, essa origem, tá? Bom, com Logum aprendeu a arte da guerra e da forja com Yansan, amor e liberdade. Diz o mito que Logum tinha tudo menos o amor das mulheres, pois mesmo Yansan, quando roubada de Ogum por Xangô, abandona Logum com seu tio, passando assim um profundo antagonismo entre Xangô
e Logum, já que por 2 vezes Xangô lhe tira a mãe. Logum nunca se casou, devido a seu caráter infantil e hermafrodita de sua companhia predileta Euá, que também vive como ele, solitária, no limite de 2 mundos diferentes. No entanto, existem outras versões acerca de sua filiação. Na maioria dos mitos, Logum surge como filho de Oxum com Oxóssi. Em outros, um pouco bem mais raros, aparece como filho de Ogum e Ansan. Há ainda histórias de que contam a lenda que Logum é como filho desses 4 orixás, apresentando como nada mais, nada menos que uma representação dos orixás gêmeos Ibeji. Essa ideia vai cristalizando a questão da multifacetade sexual. Não existe somente o homem e a mulher, o heterossexual, o homem e a mulher, a mulher para o homem. Vai abrindo o leque. Por isso que na religião africana, as pessoas de culto à religião africana, quando dentro de seus templos, dentro de suas sociedades, essa ideia de separação, de discriminação por causa da orientação sexual não existe. Eles não conseguem compreender muito bem esse antagonismo, essa maledicência do mundo ocidental. Por quê? Porque desde o mito já mostra que faz parte da existência dos deuses. Se existe na existência dos deuses, obviamente o ser humano, como cópia, como exemplo, como luz, como reflexo dos deuses, vai repetir, vai resplandecer, vai espelhar os mesmos acontecimentos. Portanto, até hoje, nas religiões de matriz africana, mesmo na modernidade, é muito difícil essa ideia que perpassa na sociedade ocidental de separação. Por que o outro é diferente de mim só porque ele não faz o sexo da mesma forma que eu faço? Se ele não enxerga a vida, a sexualidade, o corpo humano, a vestimenta da mesma forma que eu. É o primeiro tapa que a sociedade branca, puritana, a elite escolhida por Deus, né? O povo de bem, os homens de bens, é a primeira tapa na lata que leva, né? Primeiro tapa que leva, mostrando a fraudulência de sua sociedade. Porque qual que é o problema disso? Nós sempre nós crescemos, eu cresci, minha família, os que vieram antes de nós, que a sociedade negra, o homem negro sempre foi inferior ao homem branco, em todos os aspectos. E aí quando você começa a estudar o mito, você leva uma lapada dessa, mostrando o quanto quem é o evoluído? Evoluído somos nós. A partir do momento que nós colocamos na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso ser e existir, como um padrão pré-fixado e que ele é imutável. Nada é imutável nessa vida. Você nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. Não há mutabilidade? Você nasceu, vai ficar pequenininho, uma criancinha de 70 centímetros? Você vai ficar a vida inteira assim? Não, você vai desenvolver, vai se tornar um adulto. Então o ser humano é mutável na sua essência, na sua personalidade. Por que a sociedade tem que ser imutável? Por que os arranjos sociais têm que ser imutável, imexível, inalterado? Sendo que você e eu somos pessoas que estamos em alteração a todo momento. Por isso que eu estava falando para vocês, eu acredito que uma das coisas muito fortes que estão ficando, pelo menos à medida que eu estou lendo, que eu tenho estudado junto com vocês, em cada programa sobre a mitologia africana, o que mais me chama a atenção é essa questão de que nada, absolutamente nada, é permanente. As coisas sempre estão em mutabilidade, elas estão sempre em mudança, sempre em evolução constante. O último programa falou muito sobre essa questão. Os últimos programas têm falado muito sobre essa questão da evolução humana. Como eu me evoluo como ser humano. Como que eu me desenvolvo como ser humano.
E cá entre nós, precisamos evoluir muito como pessoas para que nós não caiamos nas próprias armadilhas que muitas das vezes nós mesmos armamos para nós mesmos cair. Nós caímos na armadilha da ignorância, da estupidez, da xenofobia, homofobia, lesbofobia, intrigas políticas e partidárias, intrigas administrativas, bancárias, financeiras. Hoje fala-se de commodities, de tudo que acontece. Tem gente que nem sabe o que é isso, está levantando bandeira de coisas que ele não sabe. Isso significa que está sendo manipulado por conta de que não entende a evolução das coisas, a mudança da sociedade. O que foi ontem não é hoje e não será amanhã. Então, logo, eu, como um ser que penso e que reajo a essas coisas que são hoje, amanhã já é outra coisa, no outro dia será outra, eu tenho que entender que eu tenho que acompanhar essas mudanças, entender as motivações dessas mudanças, o que ocasionou essas motivações e quais são os resultados que se esperam dessas mudanças. São boas? São mais ou menos? São ruins? O que eu posso fazer enquanto pessoa individual para que essas mudanças sejam sempre para o melhor? Então o que acontece? Essa ideia de constante mudança é uma linha que está passando por quase todos os mitos africanos. E eu acredito que vai ser a linha, vai ser o fio condutor até o último personagem. Então Logun Edé, ele é essa ideia de que nada está arranjado, está amarrado dentro de uma propositura, de um pensamento, de uma estrutura engessada. Na verdade, o Logun Edé é aquele que mete a marreta no gesso para que a mobilidade flua, que as inconstâncias comecem a se movimentar, que os ventos, os vendavais das mudanças se façam necessário para que se alcance objetivos maiores, objetivos mais, por excelência, melhores, né? Simultaneamente caçador e pescador, Logun Edé é herdeiro das graças de Oxum e Oxóssi, que se fundem e se mesclam como mistério da criação. Trata-se de um orixá que une a graça, a meiguice, a faceirice de Oxum, a alegria e expansão de Oxóssi. Se Oxum confere a Logun Edé graças sobre a sexualidade, a maternidade, a pesca e a prosperidade, Oxóssi lhe passa as graças da fartura, da caça, da habilidade e do conhecimento. Ora, no traçado com a nossa vida, quando nós falamos de sexualidade, maternidade, pesca e prosperidade, nós estamos nos aproximando da afetividade humana. O ser pescador, o que busca prosperidade, ele busca dentro do meio em que vive, conforto, tranquilidade, aconchego, fartura. Né? Enquanto que quando nós falamos sobre sexualidade, maternidade, nós estamos falando daquilo que nos envolve como ser humano, que nos acolhe, que nos afaga, que dá sentido ao ser e existir de quem eu sou e até mesmo da minha própria sexualidade como ser humano. E, claro, essas características de unir o feminino de Oxum com o masculino de Oxóssi, muitas vezes nos leva a ser representado como uma criança, um menino pequeno ou um adolescente, formando mais uma tríade sagrada na história das religiões. No caso, o Logun Edé, ele acaba completando o triângulo da cultura urubá de pai, mãe e filho, que também se repete nas trilogias judaica-cristãs, egípcia, hindu, entre tantas outras. Da região judaica cristã nós conhecemos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Egípcias, nós temos Osíris, Ísis e Horus. E hindu, em breve, nós vamos descobrir, né? Então o que acontece? Essa ideia de trindade e nessa unidade da trindade está nos explicando que a diversidade, ela une, ela congrega. Não é o igual, não é
o semelhante, é a diversidade, porque a diversidade tem a capacidade de trazer criatividade. Eu vou dar um exemplo comum. Pega um artista, um pintor de quadros, um ator, manda essas pessoas fazerem exatamente o mesmo trabalho, o mesmo ator, fazer o mesmo personagem todas as vezes que tiver uma novela ou um filme. Manda uma pessoa que pinta, um pintor de quadros, de tela, seja qual for, ou um escultor, fazer a mesma escultura sempre. Logo, logo, ele faz aquilo ali mecanicamente. Aquilo não tem significado mais, aquilo não tem expressão. Aquilo é uma motricidade. Ela deixa de ter alma, vamos assim dizer, e passa a ser um objeto inanimado pela motricidade. Por que é essa ideia de motricidade? Porque você faz as coisas mecanicamente. Por exemplo, quantas coisas você faz na sua vida que é mecânico? Um dia foi feito com gosto, com amor, com alegria, mas por causa do arranjo da sociedade que foi imposta para você, os seus pensamentos, as suas atitudes, você acaba fazendo, vai com o tempo fazendo aquelas coisas de maneira automática, às vezes até sem pensar. Aí cai na motricidade, né? A mecânica é motricidade, que você vai fazendo as coisas, vai agindo daquela maneira sem pensar, quase como se fosse um instinto, e aquilo perde o valor, perde a essência. E aí eu falo para vocês, qual é o exemplo disso na nossa sociedade? O primeiro que sofre com essa ideia de imutabilidade, que sempre foi assim, sempre vai ser, é família. Família, por muito tempo, foi considerado o homem e a mulher, dois héteros, obrigatoriamente, que se juntam para construir família. É claro que é independente de você seja hétero ou não, quando se junta um ser masculino com um ser feminino, vai gerar uma vida. É assim no reino animal, é assim no reino animal terrestre, no reino animal das aves, no reino animal aquático, no reino das plantas. Macho e fêmea se juntam e geram outra vida. Mas, entretanto, ao longo da história, principalmente da humanidade, da nossa sociedade, vai mostrando que essa não é o ponto final. Tanto que existe um monte de famílias desossadas por aí, né? É mãe solteira, é pai solteiro, são irmãos que moram sozinhos, porque o pai e a mãe deu linha no papagaio, netos que moram com os avós, sobrinhos que moram com os tios, casal homossexual, masculino ou feminino, que adotam crianças que foram abandonadas por casais héteros, que não tiveram devido amor pela união. Então mostra-se que essa ideia engessada de família, ela já faliu há muito tempo. Ela precisa ser reestruturada. Então o que acontece? Na nossa ideia, na nossa concepção de sociedade, a evolução da sociedade, ela se dá por causa de uma necessidade, de uma falha, de uma coisa que está enrijecida, que está trincando, que está despedaçando, mas não muda. Está cheia de rachas duras, cheias de trincas, cheias de podridão, cheias de falências, mas não muda, não se atualiza. E o resultado é sofrimento. Qual é o resultado do sofrimento? Por que existe orfanatos? Por que existe a adoção de crianças? Porque em um dado momento um casal hétero não correspondeu à sua devida natureza como pessoas. Seguir o fluxo de uma sociedade enraizada, imexível, inalterada. Mas uma sociedade que não gera mais fruto, não gera mais resultados bons. Ao contrário, está gerando dor, está gerando sofrimento, está gerando angústia. Só nós pensarmos. Eu pergunto muitas vezes às pessoas, quando eu converso com algumas pessoas, quando toca nesse tema família, a primeira pergunta que eu faço é: você é feliz na tua família? A maioria diz que não. E aí, quando eles falam diz que não, eu automaticamente queimo a roupa quase. E o que você está fazendo para mudar isso? Então, vocês entendem que toda vez que você fala não está bom, então o que eu estou fazendo para mudar isso? Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para a evolução de outras. Eu tenho que descartar algumas coisas para o sucesso de outras. Eu preciso entender que o ato de
de constituir-se uma sociedade com pessoas, elas são um furacão, elas são um tornado dentro delas. E não queira moldar um tornado. Você molda um tornado? Você consegue mudar um furacão? Você consegue controlar um furacão? Não. Então como que você vai controlar a sociedade? Como você vai me controlar? Como que eu vou controlar vocês? Eu não posso, eu não tenho poder para isso. E mesmo que eu tivesse o poder, é humanamente quase impossível, porque nós reagimos àquilo que vemos, ouvimos e sentimos. Eu posso sentir a mesma coisa todos os dias e reagir a elas de formas diferentes. Só por causa disso, eu já sou uma pessoa difícil de ser controlada. Então por que eu vou querer engessar, endireitar, colocar dentro dos trilhos, né? Enquadrar pessoas dentro de um ideal? Então o mito de Logum Edé hoje já começa a quebrar essa rachadura, a acabar de abrir essa rachadura e mostrar que não. Essa caixa que quer colocar todo mundo dentro seriadamente, ela não existe. Ela funciona, está em funcionamento? Está em funcionamento. Mas ela está produzindo bons resultados? Não. Ela está sendo uma péssima empresa, uma péssima maquinária, né? Um maquinário péssimo que não está produzindo bons resultados. Bem, como símbolo da pureza, muitas das vezes o Logum Edé também é visto como um ser andrógeno, sendo a androginia um traço do sagrado, também entre outras religiões, o que ocorre especialmente no cristianismo, no judaísmo, com os anjos. Tá? É um exemplo mais próximo. Mas, se em várias tradições ele é considerado um orixá masculino, em algumas é confundido com a homossexualidade ou a bissexualidade. O que ocorre quando se interpreta ao pé da letra o mito que afirma viver Logum Edé 6 meses como homem e 6 meses como mulher. Na verdade, a interpretação mais aceita seria que essa se trata de uma metáfora para falar das graças herdadas por ele de seus pais, Oxum e Oxóssi. Então o que acontece? Quando nós falamos da sexualidade, nós estamos falando de como eu me vejo, como eu sinto minha sexualidade, como eu sinto meus sentimentos, a minha vivência. Isso não dá para ser enquadrado. Não dá para ser enquadrado. Então o que acontece? Muito mais do que você levar aquilo ao pé da letra, você tem que entender as nuances que formam as características humanas. Os seus traços, as suas graças herdadas, né? Vamos assim dizer. Tanto que, após ser abandonado e viver com Ogum, aprende com ele as artes da guerra e da metalurgia. É coroado por Yansan como o príncipe dos orixás. É amigo íntimo de Euá. Seriam eles orixás que se complementam, considerados o par perfeito. Aí você fala assim, por que par perfeito? Não é a sexualidade somente. É tudo, é o ser, o sentir, o ver, o compreender, o agir, o reagir. Você vê que ele tem a docilidade da mulher, a força do homem, a energia de construtor do masculino, mas também tem a doçura da criação da vida do feminino. E isso está dentro de mim, isso está dentro de você. É a forma como isso vai se desenvolvendo dentro de nós, dentro da nossa sociedade, dentro da forma como nós convivemos e vivemos uns com os outros, que vai dar tom e cor, que vai direcionar a vida da pessoa para toda a vida. E por fim, há um mito raro que Logum Edé se perde no caminho entre as casas de Oxum e Oxóssi e é encontrado pelo Mulu, que o ampara e protege. Com o Mulu, Logum aprende a arte da cura e da feitiçaria. Seu primeiro nome, Logum, no Brasil se mesclou ao segundo, Edé, nome da cidade da região em Ururubá, do qual o seu culto se fortaleceu. Formando Logum Edé, Logum pode ser uma abreviatura de Ologum, que em Ururubá quer dizer feiticeiro. Então o que acontece? Na ideia do mito de Logum Edé, ele vai se constituindo, ele vai se instrumentalizando dentro da cultura em Ururubá, através dos deuses que vão se manifestando, vão aparecendo na vida dele, para se moldar, para se criar, para se formar como pessoa, como gente, porque precisa sobreviver. Ele nasceu, foi largado. Teve uma segunda família, foi largado. Então ele teve que aprender com essas famílias a qual ele foi passando, aprender, compreender como o mundo vive, como o mundo que ele
conhece, se instrumentaliza, ele acaba aprendendo, se instrumentalizando para sobreviver. Encarar o mundo de frente. Trago de volta para a gente isso. Como que você se instrumentaliza para encarar o mundo que você vive? Existem duas maneiras de se instrumentalizar. Ou você se instrumentaliza pela ignorância, pela força bruta, pela brutalidade, pela total estupidez, o engessamento da vida, ou você se instrumentaliza pela flexibilidade do conhecimento, da compreensão, do amadurecimento das coisas. Você prova, entende, compreende e lança-se. Ou você se instrumentaliza, se arma-se das coisas imexíveis, das coisas que estão imutáveis, enrijecidas, e também se projeta. Só que se projeta na base do que o tradicionalismo, aquela ruptura, né, aquela brutalidade do tradicionalismo. Você vai junto com você. Então são essas duas formas. E aí todas elas vão gerar um resultado. Vai depender muito de quem vai estar junto com você e quem vai ser alvo disso. E é claro que tudo tem uma reação. A reação contrária. Vai vir. Por quê? Porque as pessoas não existem. Como eu falei, ninguém vive engessado. Quem se engessa corre o risco de se automutilar. Ser mutilado e se automutilar. Isso é um fato. Então o Logum, ele mostra exatamente essa questão de não permitir-se ser mutilado. Às vezes você mesmo acaba sendo a sua própria instrumento de mutilação. Quantos nãos você disse para você mesmo e te fez mal? Quantos sims você disse para você mesmo e você quebrou a cara? O oposto, quantos não você disse e te livrou de problemas? Quantos sims você disse e trouxeram prosperidade, evolução para a sua vida? Lembra-se que tudo na nossa vida tem duas faces? A nossa vida é como se fosse uma moeda de duas faces. E essa moeda sempre está girando. Uma hora cai no cara, uma hora cai na coroa, mas sempre está girando. E esse girar é a sorte, vamos assim dizer, sorte, né? Na verdade é o que? A sorte, no vira-vira da moeda, é as decisões, as nossas escolhas que vão determinar a cara ou a coroa. Apesar de sua história, é preciso esclarecer que o Logum não é aquela pessoa que muda de sexo a cada 6 meses. Ele é o orixá do sexo masculino. A sua dualidade está no nível comportamental, já que em determinadas ocasiões pode ser doce e benevolente como Oxum, e em outras sério e solitário como Oxóssi. Logum é um orixá de contradições. Nele os opostos se alteram. A divindade surpresa do inesperado. Então, quando nós falamos dessas mudanças, que quando praticamente, né, para a questão da sexualidade, que é o que pegou mais aqui, nós observamos que essa surpresa, essa dualidade, ela está dentro do que você sente, do que você pensa, da sua constituição, do seu DNA. Você nasce, você cresce, você é governado por aquilo que está em você desde o seu nascimento. Foi muito interessante quando a primeira vez, quando um médico começou a repudiar todas as ideias sobre homossexualidade e masculino e feminino, porque existe aquela maluquice de que você vira alguma coisa, né? E aí o médico falou, não, ninguém vira nada. Você nasce. Está no seu DNA, está no ouvir, no ver, no cheirar, no tocar. Está no fio de cabelo, a unha do pé. Então, você nasce. Então, a partir do momento que você nasce, você cresce a partir dessa sua concepção. Essa sua concepção, ela vai se somar com outras concepções na sociedade e vai moldar você. Então, nós possamos entender que essa ideia, então, se dá em nível comportamental, já que em determinadas ocasiões pode ser doce e benevolente. Então, o que acontece? Está no comportamento, está na minha essência como ser humano. Por exemplo,
uma coisa bem prática. Pessoas que são do mesmo signo. Quantas pessoas você conhece que é do mesmo signo que o seu? Até porque tem algumas pessoas que são do mesmo signo que o seu. A pergunta que se faz é, ela é igual a você? Ela pensa igual a você? Ela se veste igual a você? Ela caminha igual a você? Ela fala igual a você? Ela tem o sotaque, os trejeitos, as manias igual a você? Certamente você vai me dizer, não. Nós temos muitas coisas semelhantes, mas não somos idênticos, não somos iguais. São o mesmo signo, mas tem variantes. Então, esse é o exemplo mais profundo, mais prático e mais profundo que eu posso dar para vocês sobre essa questão do comportamental. Pessoas iguais, de signos iguais, mas não são iguais. Caminham juntos até um certo ponto e depois se dividem, né? Há uma divisão, porque aí começa a aparecer as suas particularidades e mesmo assim são do mesmo signo. Na Nigéria, na cidade de Logun-Edesh, que se chamava Ilexa, é uma das mais ricas e prósperas da região da África. Anualmente se fazem encontros com vários festivais vindo de pessoas de todas as partes do continente. A África Negra dizem que Logun seria, na verdade, Ologun Ode, o guerreiro caçador, o maior entre todos os caçadores, pai de todos, inclusive de Oxóssi. É uma variante da cultura. Lembra que eu falei para vocês? Nós estamos falando, a linha que eu estou usando para poder conversar com vocês sobre mitologia africana, estão vindo da região, dos países e povos da região Iorubá. Mas existem outras regiões da África que não é da mesma região Iorubá, da mesma língua, da mesma cultura, que tem a mesma divindade, mas ela tem uma nova conotação. As conectividades são outras, mas não deixa de ser uma divindade. Bom, psicologicamente, novamente, como em vários outros mitos, sempre começa com dualidade e equilíbrio. Logun-Edé é frequentemente representado como uma divindade jovem que incorpora características tanto masculinas como femininas. Ele personifica a dualidade e a harmonia entre opostos, sugerindo a importância e equilíbrio na vida. Esse é um tópico rápido. Sem equilíbrio, ninguém consegue viver. Sem equilíbrio, ninguém vive. Por quê? Como eu falei, nós temos um vendaval dentro de nós. Todo mundo tem um vendaval dentro de nós. Tem dia que esse vendaval é uma aragem, tem dia que ele está um vento agradável, tem dia que ele está um pouquinho forte, tem dia que ele é um furacão. Mas o que doma esse vendaval dentro de mim e de vocês chama-se equilíbrio da vida. Você tem que se auto-domesticar. Você tem que se autocontrolar. Ninguém é obrigado a aguentar as tempestades um do outro. Até eu acho que eu brinquei com vocês, né, uns programas atrás, a metáfora, que o psiquiatra vira e fala ao paciente, o que te impede de fazer, que te impede de você ser você mesmo? Aí a pessoa responde, o Código de Direito Penal. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes a real natureza dela é uma real natureza destrutiva. Ela cresceu sendo uma pessoa destrutiva. Só que ela não bota a sua destrutividade para fora, porque ela sabe que quando ela começar a dar voz, cor para a sua destrutividade, ela vai ser presa. Então o que acontece? Essa ideia de que eu não posso chama-se equilíbrio. E olha, nós precisamos de equilíbrio, viu, gente? Porque o que tem de gente descompensada, desequilibrada, não está escrito no gibi. Fertilidade e prosperidade. Logun-Edé é associada à fertilidade e à prosperidade. Essa conexão com a abundância pode ter implicações psicológicas, simbolizando a ideia de crescimento, desenvolvimento pessoal e a realização de potenciais. Bom, a ideia aqui é muito simples também, mas ela puxa uma conexão mais profunda, que até eu circulei. Você convive com pessoas, assim como eu. Quando eu falo de realização potencial, eu pergunto assim, as pessoas com quem você convive, elas conhecem as suas potencialidades? Essas pessoas te incentivam
a desenvolver essas potencialidades? Essas pessoas instrumentalizam você para que suas potencialidades sejam aproveitáveis? Mais do que simplesmente crescer como pessoa, crescer como sociedade, é se pôr a serviço dela. Quando eu me ponho a serviço dela, eu estou potencializando as minhas qualidades. Eu estou potencializando as minhas qualidades, as minhas aptidões. Qual foi a última vez que alguém elogiou um trabalho seu? Qual foi a última vez que alguém demonstrou afetividade positiva por uma coisa boa que você fez, uma comida boa que você preparou, uma boa roupa lavada, uma boa casa limpa, um quadro que você pintou, um trabalho social que você desenvolve? Qual foi a última vez? Potencialidades. Natureza e conexão com o ambiente. A sua associação com a caça e a pesca ressalta a relação próxima com a natureza. Psicologicamente, isso pode representar a importância de uma conexão harmoniosa com o ambiente, sugerindo que a busca pelo sustento e a prosperidade deve ser feita com respeito à natureza. Bom, eu já tenho falado isso com vocês, né? Que o calorão que nós estamos seguindo aí é fruto do desrespeito com o meio natural. Nós estamos explorando isso à torta direito e dane-se o amanhã. Eu acredito que esse dane-se amanhã é um tremendo tiro no pé. Juventude e vitalidade. Logum Edé é retratado como jovem e vital. Essa representação pode simbolizar a energia renovadora da juventude e a importância de manter um espírito vibrante, mesmo diante dos desafios e dos anos da vida. O que isso quer dizer? Desafios nós temos todos os dias. Eu falo, BO nós temos todos os dias. Às vezes eu arrisco dizer que você dorme sem dinheiro, mas não dorme sem um BO. É impressionante, né? Então o que acontece? Nós temos que ter vigor juvenil. Esse vigor juvenil é força, é maturidade, é força, é destreza, é vigor para enfrentar isso. E não tem idade. Por isso que falo os anos de vida. Por que anos de vida? Você pode ser uma pessoa de 60, 70 anos e ter o vigor da juventude para continuar vivendo. Você pode não ter o corpo belo da juventude, a cor da pele da juventude, a beleza estética da juventude, mas o seu caráter, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de ver e pensar o mundo é de um juvenil. Então você continua vivendo com esplendor. Essa é a verdade. Esplendor. A pior coisa que tem é uma pessoa jovem morta. E uma pessoa que está caminhando para amadurecimento mais morta ainda. Por quê? Porque ele acredita-se que ao longo dos anos ele perdeu a juventude, ele perdeu a vida. Você não dorme e acorda, você não está respirando? Você está vivo. O que te impede de viver esse vigor da juventude na sua idade que você está vivendo? Não é a idade física que determina o vigor da juventude. É a vontade de querer viver. É a vontade de querer ser feliz. É a vontade de querer avançar, de evoluir sempre, de conquistar sempre, de conhecer coisas novas sempre, de conhecer o novo sempre. É isso que dá força, vigor e principalmente motivação para viver. Aceitação de dualidades internas. A dualidade Logum Edé pode ser interpretada como um convite para aceitar e abraçar as dualidades internas dentro de cada indivíduo. Isso pode incluir aspectos opostos da personalidade, emoções, conflitos, sexualidades e caráteres diversos. Como eu falei agora há pouco, existem pessoas do mesmo signo e nenhuma delas são iguais. Por que nenhuma delas são iguais? Porque dentro de nós, como eu volto a dizer, existe um furacão, um tornado que bagunça tudo. Quando você pensa que você está organizado dentro de si, que você conseguiu organizar você inteirinho, vem o furacão e bagunça tudo de novo e mostra que não. Você apenas está em constante mudança. O furacão é a constante mudança e mostra isso dentro dessa dualidade interna de cada um de nós, que é uma crescente. É sempre uma crescente.
basta você pensar. Você é a mesma pessoa que você foi há 5 anos atrás? O que você hoje, você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Ou até ser mais prático, nem sei tudo isso não. Você é a mesma pessoa que você foi ontem? Ritual e espiritualidade. As práticas associadas à Logum Edé muitas vezes envolvem rituais específicos. Do ponto de vista psicológico, a participação em rituais pode fornecer um senso de propósito, pertencimento e conexão com as forças transcendentais. Forças transcendentais. Eu não preciso estar ligado a uma linha religiosa. Quando eu falo de transcendentalização, de mudança, de transcender, de ascender, eu posso muito bem utilizar qualquer coisa. Meu próprio psicológico, as minhas próprias motivações. Eu transcendo as minhas motivações, eu evoluo as minhas motivações. Se eu faço isso como uma tônica da minha vida, eu estou sendo transcendente todos os dias. E o oposto também, né? Às vezes eu estou enrijecido, não estou mudando nada. Para mim a vida é a mesma merda de sempre. Por quê? Porque você está preso, você não está evoluindo, você não está mudando. O furacão dentro de você mexe, remexe, mas a casca continua mesmo. Acostumou-se, né? Às vezes a gente acostuma com as nossas próprias cascas e nós nos tornamos prisioneiros delas. E depois de você passar a amar a sua própria prisão. Essa é a pior coisa que tem, né? Primeiro você está prisioneiro de si próprio e depois você passa a amar a sua prisão. Eu não sei o que é pior. A integração de diferentes aspectos da vida. Logum Edé representa diversidade de atividades como caça e pesca. Sugere a integração de diferentes aspectos da vida. Isso pode ser interpretado como um chamado a equilibrar várias responsabilidades e interesses de maneira coesa. Você saber traçar a sua vida de maneira coesa, mesmo diante das multiplicidades, você consegue dar um prognóstico de um vislumbre de um resultado possível, sem muito transtorno, desde que você faça as coisas de maneira certa, coesa, né? Trace de maneira coesa, trace as coisas com seguridade, com alicerces fortes, para que você saiba que a sua vida vai chegar a um determinado resultado. Comunicação e cooperação. As histórias associadas à Logum Edé muitas vezes envolvem interações com outras divindades e entidades. Isso indica a importância da comunidade, da cooperação e bem-estar psicológico, destacando a interconexão entre os indivíduos. Ora, eu já falei várias vezes, ninguém é ilha. Ninguém é ilha. Ninguém vive sozinho. Ninguém faz amor sozinho. Ninguém nasce sozinho. Ninguém morre sozinho. Então, o que acontece? Essa cooperatividade, ela é essencial para a criação, para a criatividade, para a evolução, para a melhoria. Ela é essencial para nos ajudar a viver, a se sentir vivo. Eu sou um ser humano. E tudo que diz de mim sobre o ser humano, ela não é só para mim, é para mim e para outras pessoas. Então, o brilho, o sabor, a alegria, a cor, o calor da vida, ela não está somente em si. Ela parte de si para os outros. Então, o aprendizado, o convívio com outras pessoas, ela é essencial para determinar o meu ser e existir como pessoa. Logum Edé nos dá um tapa na cara, gente, de vários aspectos. E o principal de todos chama-se respeito, aceitação, tolerância e amor às outras pessoas. Um bom final de semana para vocês. Eu espero que todos tenham um excelente final de semana. E no próximo programa estaremos aqui no nosso canal Pleiadianos, aqui no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar,
alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.